Boa noite! Mais uma live, terça-feira às 20 horas. Hoje vamos conversar sobre atendimento online e a importância do check-up. Como que o atendimento online pode ser o seu amigo nesse momento, não só de pandemia, mas para o resto da vida, principalmente para esse cuidado relacionado à prevenção, realização de check-up, a importância de fazer o exame e a facilidade que você tem hoje de fazer check-up através do atendimento online. Deixa eu admitir o Paulo aqui, boa noite. Jamila, bem-vinda. Yuriade. Lourdinha, prazer você estar aqui. E aí, Paulo? Ajeitar aqui. Ei, bom dia, boa noite. Já é bom dia lá na... Na China, Já é bom dia na China. na Austrália. Na Austrália, já é bom dia na Austrália. E aí, Paulo, boa noite aí. Bem, Boa noite, boa noite. galera entrando aí. Lourdinha tá aí com a gente. Gastroped VR. Ela tinha que estar mais aqui, pô. A Natália tá com outros focos aí. Por enquanto, né, Natália? Natália tinha que estar aqui todo dia. A Lourdinha falou pra você acordar aí, ó. Você tá dormindo aí. O Paulo, ele tá tão adiantado que ele já tá amanhã já. A gente ainda tá hoje, ele já... O cara Exatamente. à frente do seu tempo. Ai, ai. Deixa eu diminuir aqui, senão eu vou ficar surdo. Então, cara, a gente hoje separou aqui para conversar um pouco sobre atendimento online. Você tá mais organizado do que eu aí nesse caminho. E eu tenho visto a importância, né, do atendimento online como uma ferramenta para a realização não só de diagnóstico de doença, mas principalmente para um controle, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas possibilidades de check-up que a gente tem conforme os órgãos aí do trato digestivo e como o atendimento online facilita isso, né? Então, agradecer aqui ao Gabriel chegou, a Delza está sempre aí, a Mariana, galera toda aí. Então aí, Paulo, como é que esse negócio de online entrou na sua vida aí? Na minha tá um pouco mais conturbado que na sua. Você tá melhor do que eu aí, conta aí. Então, a verdade cara, a gente tá em 2021, 2020, pandemia 2019. Acho que foi 2019. Eu fui foi na inauguração do Instituto Lobos da Unimed. E aí quem foi falar lá foi acho que eu esqueci o nome dele, mas é um cara novo que desenvolveu uma empresa que a abordagem inicial era telemedicina. Era portal telemedicina, uma coisa assim. E aí ele falou lá como, sim, eu sou jovem, mas ele é mais jovem que eu, com certeza. E aí falou de uma forma tão prática as coisas assim relacionadas à telemedicina que na hora eu ouvi assim, falei assim, isso aí não é certo não. Fui meio crítico de início. Algumas áreas eu até falei assim, radiologia, tal, porque você manda a imagem, o médico de longe lauda, tal. Aí depois veio a pandemia. De início, é igual eu falo sempre com os pacientes, a gente achava que a pandemia ia durar 2 meses, 3 meses, mas isso não se confirmou. A gente está até hoje aí, cada dia, sabendo uma notícia nova e sem ter ideia de quanto tempo vai durar. E aí, nesse período, eu falei assim, pô, eu acho que não vai ter jeito. A gente começou a ver notícias, jornais, as sociedades médicas falando do aumento aumento não, do atraso de alguns Uhum. diagnósticos e da perda de acompanhamento de alguns pacientes que já tinham doenças crônicas, paciente que é diabético, paciente que é hipertenso, tinha perdido seu acompanhamento porque não estava vindo ao médico. Aí eu falei assim, rapaz, não vai ter jeito, a telemedicina, a teleconsulta vai ter que fazer parte da nossa rotina. Não só do ponto de vista de saúde, de parte médica, como da parte também de negócio, né? O médico
que trabalha em consultório, teve o seu dia a dia impactado também no Covid, porque os pacientes deixaram de ir procurar o médico por medo, por receio e tal. Eu falei, eu vou ter que abrir uma possibilidade. E aí, conversando com colegas médicos, ele falou, pô, tem esse aplicativo, que depois, quando a gente for falar em meios de fazer a telemedicina, a gente até pode abordar, Uhum. que você tem um portal que o paciente faz agendamento, faz tudo. Eu cheguei a fazer, e eu estou fazendo, né? E assim, dentro do que é possível, ajuda bastante, principalmente nessas questões de consultas de check-up, né? O paciente que vai fazer o check-up anual, em diversas especialidades, uma conversa do médico, lógico, demanda de a gente ter uma abordagem talvez diferente do que a gente tem no consultório normal, às vezes fazer perguntas mais objetivas, mas eu vi que é possível. Tem algumas limitações, com certeza, mas dentro do que é proposto, ajuda tanto no check-up quanto no acompanhamento daqueles pacientes que já fazem um segmento com você. Então, É acho que até o. veio para ficar. A gente sabe que foi uma medida liberada nesse tempo de Covid, mas se vai ser revogada depois lá na frente, a gente não sabe. Eu acredito que não seja, mas vai vir para A ficar. gente, isso você falou, eu cheguei a vivenciar isso um pouco quando começou esse movimento, né? Já existia um projeto de lei para liberar para teleatendimento. Isso na sociedade médica criou uma confusão na época, porque pensou-se muito nessa coisa de, então os atendimentos vão ser centralizados, né? Grandes empresas vão ter capital e estrutura para centralizar esses atendimentos, e o médico da ponta ele acaba sendo perdido, né? Então houve muita, a gente viveu isso, houve muita pressão da sociedade médica para que essas coisas não acontecessem da forma como tiveram que acontecer agora no Covid, muito por proteção dessa questão do atendimento consultório. Muitas vezes, aí eu vou tirar por mim mesmo, eu tratava a teleconsulta como uma coisa menor, né? Ali no consultório não, você está sentado na frente do paciente, você disponibilizou um tempo, o paciente ele se deslocou, fica uma coisa mais, mais cheia de firula, isso tem um nome bonito, daqui a pouco eu lembro, mas fica aquela coisa mais ritualística, né? O paciente ele sai da casa dele, vai, passa por uma recepção, senta, aguarda o médico. A gente tem mania de atrasar, então o paciente ele tem que separar a tarde inteira dele para consultar com o médico. Então, quando vem essa possibilidade do acesso, e hoje a gente acessa as pessoas com uma facilidade muito grande, essa transição a gente no Brasil teve que fazer de forma abrupta, né? Então, de uma hora para outra, você não pode atender um consultório, a rua está fechada e as pessoas continuam doentes. O Gabriel, o Gabriel é nutricionista, ele está aqui na live com a gente. O Gabriel, eu conheci ele nesse período de pandemia exatamente porque ele já vinha desenvolvendo um atendimento online antes dessa confusão toda. E uma coisa que ele pontuou aí, que hoje eu tenho visto, né, com os atendimentos que eu tenho feito online, até por conta dos pacientes do balão, que a gente tem uma regularidade de retorno, uma vez por mês e tal, como facilita você manter esse paciente mais do seu lado, né? Cara, faz uma diferença enorme. Eu ainda estou me acostumando, né? Eu sou mais velho um pouquinho que o Paulo é mais rápido para isso. Eu ainda estou me acostumando com esse atendimento online, né? Que é isso que você falou, a gente acaba sendo mais objetivo, mais direcionado. Algumas vezes a gente não consegue resolver, né? Principalmente paciente com dor, a gente, na gastroenterologia, a gente põe muito a mão na barriga, a gente examina, né? Então, isso a gente perde. Mas a gente ganha um contato e um acesso com o paciente que a gente não tinha antes, né? Eu acho que tem ajudado muito. Aqueles casos que você avalia que não, ó, vou falar um nome fictício aqui, seu José, realmente estou vendo que o senhor tem uma queixa que por esse modo de consulta, né, o online, não vou conseguir definir.
Então, realmente não vai ter jeito, vai precisar vir no consultório, né? Esse é real. E, assim, uma possibilidade que a telemedicina permitiu, pessoas que, porventura, por exemplo, você tem um paciente que está viajando, apesar de hoje estar restrito, uma paciente está viajando, foi para casa da família em outro estado, e ele passou mal lá em outra cidade, não vai voltar agora. Ele consegue fazer a consulta com você. Estando lá em Manaus, ele entra em contato, faz a marcação, lógico, e aí faz a consulta. Porque às vezes ele iria num outro médico lá, que não conhece a história clínica dele, não sabe nada da parte clínica dele, e aí, às vezes, a ajuda que ele precisava ele não vai ter. Sim. Então, acho que a telemedicina ajuda, inclusive, nessas coisas. E um dos medos que a gente tinha, né, Paulo, que era que eu falo, gente médico, né, tinha desse distanciamento do paciente. Cara, a pandemia foi interessante pelo, assim, eu vou te falar na minha prática. Eu hoje tenho uma paciente que eu nunca vi na vida pessoalmente, né? Ela mora na Itália. Naquela confusão de Covid, ela teve uma crise, uma dor, ela não conseguia consultar lá, não conseguiu acesso com os médicos dela, que ela conhecia aqui no Brasil, ela é brasileira, mora lá. Ela entrou em contato comigo e consultei ela online, passei informação, orientei. Outra coisa também que eu aprendi a fazer, né? Eu falava, não, estou só dando uma ajuda aqui. Não, isso é uma consulta. Você parou o seu tempo para consultar. Então, isso tem um custo. A gente vive disso, né? Então, isso ela me ensinou também. Ela falou, não, quanto que é a sua consulta online? Eu pago uma consulta online, né? Que é outra coisa também, que a gente tem que saber pesar, né? Um tira-dúvida no WhatsApp de um paciente seu é diferente de uma consulta, né, formal. Agora, com esse negócio de atestado, como meus pacientes têm meu WhatsApp, começou uma enxurrada. Ah, doutor, me manda um atestado de não sei o quê, me manda um atestado de... A minha prima é obesa, se eu faço o atestado para ela, não, eu não conheço a prima. Então, assim, vão marcar uma consulta online? Consulta, a gente avalia, vê os exames, revê, conversa, entende, 70% do diagnóstico que a gente faz é pela história clínica, então facilita. E eu acabei ganhando uns pacientes aí meio perdidos. Tem uma nos Estados Unidos, tem uma na Itália, tem uma que mora na Inglaterra, que veio agora, ela conseguiu vir para o Brasil agora, veio e consultou comigo aqui no consultório. Então, assim, Poliglota, Rodolfo tá poliglota, pô, falando inglês, italiano. não, é todo mundo brasileiro. Mas aí vem esse outro lado, né, que eu acabei me estendendo demais, mas isso. Muitas vezes o paciente, o medo às vezes que a gente tem do paciente poder acessar outras pessoas, na verdade tem muita gente recebendo um atendimento muito bom pela gente. A pessoa tem possibilidade de ser atendida em outros lugares, com outros profissionais, tem um monte de gente fazendo atendimento online, mas mesmo assim essas pessoas escolhem a gente para esse atendimento. Isso para mim foi Sim. a melhor demonstração, né? Eu acho que até, assim, igual eu falei, de início você fica meio travado, mas que a gente aprende na faculdade que medicina a gente está próximo. E aí quando Sim, você fala em telemedicina, você fala assim, não, mas eu não vou estar próximo. Na verdade, é o contrário. Você estando disponível para fazer a telemedicina, você estando online, você vai estar mais próximo do paciente, porque às vezes o paciente não consegue estar próximo a você, e aí ele tem essa opção de online estar próximo a você. Então, eu é, acho que essa questão de estar próximo não é a consulta online, não, que vai afastar, não. Isso daí, na verdade, até aproximou mais a gente do aproxima. paciente. Até a Marcela, que foi secretária nossa, ela botou ali, ó, uma em João Pessoa. Ela mudou para João Tá vendo? Pessoa, ela e o esposo tiveram Covid, e, pô, eu que orientei daqui, entendeu? Então, assim, essa, esse distanciamento, na verdade, o que você falou, Paulo, é uma proximidade maior, né? O paciente ele consegue retornar. Eu hoje estou, né, por conta do balão, eu tenho pacientes que moram fora de Volta Redonda acompanhando. Às vezes com uma frequência maior e mais organizada do que aqueles pacientes que estão do lado do meu consultório. Às vezes a facilidade de acesso, cara, eu vejo isso por mim. Eu preciso fazer exame de sangue. Eu estou no hospital todo dia. Cara, eu postergo fazer meu exame de sangue porque eu estou lá todo dia. Aí quando eu vejo já passou um ano. Entendeu?
Então, assim, exatamente. Casa de interessante, né? ferreiro é espeta de pau, né? Eu também estava precisando ir no oftalmo já tem um tempo, e aí meu óculos deu um piripaque nele, aí eu tive que correr hoje para ir no oftalmo. Mas assim, já era para ter ido antes. Mas tem algumas áreas, até assim, igual o oftalmo, dependendo do que você fosse fazer, o meu era para ver a parte de óculos. Não tem como fazer online. Outros tipos de avaliação que o oftalmo poderia fazer, até poderia orientar, mas no meu caso, precisava medir, usar aqueles aparelhos para medir o grau e tal, não teria jeito. Mas eu acho que voltando ao que a gente estava falando antes, é uma coisa que veio para ficar e cabe a gente que está do lado médico se adaptar. Sim, São coisas diferentes, tem que buscar métodos diferentes de fazer essa consulta. Aquele método tradicional que a gente aprende na faculdade, ele vai continuar existindo, é um método excelente, mas hoje a gente tem que ter outros métodos. Né? E aí acho que quem quiser se adaptar vai ter mais possibilidades de se manter no mercado, né? Isso é um mercado. sim. E no caso de um check-up, por exemplo, a gente tem algumas coisas definidas. Como eu falei no início, a gente separou aqui em órgãos, né? Cara, no esôfago, como é que eu faço um check-up? Quando eu tenho que procurar um gasto, falar assim, doutor, eu vim aqui para deixa eu ver meu esôfago. É pela história na família, é porque eu fumo, eu bebo, sinto alguma coisa. Como é que você Sim, orientaria aí? o esôfago, se a gente for um ponto de vista de queixa, é um dos órgãos que pacientes vão muito ao consultório com queixa, né? Cair não seria nem o check-up, é o paciente que tem azia, que tem queimação, regurgitação, que é uma queixa clássica do refluxo. Mas o paciente que não tenha isso, o paciente que não tem nenhum sintoma específico, né, a gente pega pacientes que têm histórico na família de alguém com câncer de esôfago, pacientes que têm o hábito tabágico, né, paciente que fuma, consome bebida alcoólica, ou pacientes que tenham já alguma alteração prévia no esôfago, esses pacientes podem fazer o check-up de acompanhamento. Lógico que alguns exames, porventura, vão ser solicitados nessa avaliação online. Mas por isso que eu falo que quando a gente pergunta na telemedicina tem que ser mais objetivo, quando você deixa o paciente somente falar o que ele sente, às vezes tem coisas que ele não se lembra. Ele fala um monte de coisa e não se lembra. Então, se você tem uma abordagem mais objetiva, novamente vou usar um nome fictício. Seu José, o senhor tem alguma dificuldade para engolir? O senhor sente, às vezes, que a comida parece que dá uma entalada? Então, assim, são perguntas mais objetivas, que aí o paciente vai falar, doutor, realmente, eu sinto isso. E aí isso te ajuda, porque como a gente não está perto do paciente para algumas formas de análise, de exame físico mesmo, as perguntas mais objetivas vão ajudar bastante. Então, pode até complementar em relação ao esôfago, mas eu acho que muito nisso, nas pessoas que têm alguns fatores de risco, paciente que é obeso, também esqueci de falar, Sim. vai ajudar muito nessa parte. Obesidade, álcool, cigarro, história familiar de câncer, né? A gente tem sempre que rever. E essas queixas crônicas. E muitas vezes o paciente ele convive com a queixa, né? A gente fazendo exame, tem pacientes que a gente não conhece, né? A gente só faz o exame. Um dia desse atendi fiz o exame, ele com uma doença do refluxo feio, uma hérnia de hiato enorme. O paciente, pô, falei, cara, isso não é possível que esse cara só veio agora, aos 54 anos, fazer a primeira endoscopia dele. Eu sempre pergunto, a gente sempre pergunta, né? Já fez exame antes? Tal? Primeiro exame da vida dele, 54 anos, com uma doença de refluxo grave e uma hernia de hiato grande. Falei, mas o senhor nunca teve, não? Não, doutor, eu sempre tive, eu como, aí tem queimação, aí eu já não como. Eu não deito de barriga cheia, eu evito comer carne de porco, eu não como fritura. Mas sim, queimação, ficar queimando aqui, eu tenho todo dia, desde sempre. Melhorou de um tempo para cá, que é por conta do Barrett que ele tem. Então, cara, às vezes aquilo é tão comum para a pessoa que As acaba pessoas se adaptam, né? se adapta. E é por isso que tem que ser É. E aconteceu comigo ontem, no consultório, falando disso, um paciente que eu já atendi ele algumas vezes, mais em pronto-socorro, queixa de azia e tal. Ele acompanhava em outro serviço. O que eu vou contar aqui não é porque um é melhor do que o outro, não. Ele acompanhava em outro serviço.
por conta de refluxo. E ele foi me procurar porque na endoscopia dele apareceu uma área de estenose no esôfago. Aquela área de estenose, ficou doido, procurou o médico, voltou e foi bater em mim lá. Aí ele falou, não, doutor, eu tô com essa estenose, isso nunca tive, eu tenho 2 endoscopias anteriores que não tem nada. Aí aquelas perguntas básicas. Ah, já toma remédio para alguma coisa? Já operou de alguma coisa? Ele falou, eu operei, doutor, eu operei meu esôfago. Eu falei, mas você operou o quê? Não, mas eu operei quando eu nasci. Eu fiquei com uma bolsinha aqui para alimentar. Aí depois de um tempo que eu estava vivo lá, que eu não morri, aí eu fiz uma cirurgia no esôfago. O cara nasceu com uma atresia de esôfago, era acompanhado, e ele não contou isso para ninguém. Na cabeça dele não tinha importância, porque ele operou com 1 mês de vida, né? E faz É, toda a diferença. Enfim, essa coleta de dados direcionada é importante. E no estômago, o que, que eu exatamente. preciso, o que, que eu preciso me preocupar? Falar assim, pô, doutor Paulo, a pandemia está aí, mas eu estou preocupado com o meu estômago. A gente sabe até, tanto questão do estômago e do esôfago, são órgãos que, a parte digestiva no geral, mas os órgãos que sofrem mais com hábitos alimentares ruins, primeiro são esses dois, né? E assim, nesse contexto de pandemia, a gente sabe que os hábitos das pessoas ficaram muito ruins, a parte alimentar, por questão de estresse, ansiedade, a pessoa come a coisa mais fácil, principalmente no início da pandemia, quando estava todo muito, muito restrito em casa. O hábito de consumo de bebida alcoólica aumentou também, né? Não sei se até já diminuiu, mas eu lembro que no início saíam notícias falando que tinha aumentado e tal. E aí é muito parecido com o esôfago, né? São as pessoas que têm um histórico familiar de alguma doença do estômago, câncer, hábito tabágico, uma coisa que a gente sempre pergunta para o paciente, e aí entra essa questão que você falou. Eu sempre friso isso em alguns posts que eu coloco. É, sentir azia, sentir um desconforto não é normal. As pessoas às vezes não valorizam aquilo porque vai acostumando. É uma dorzinha que amanhece de manhã, sente um desconforto, depois durante o dia ela entra na rotina de trabalho, ela nem percebe. E aquela dor fica ali minimizada. E aí no outro dia de manhã, a mesma coisa. Então, assim, sintomas que são persistentes, que a pessoa não foi buscar ver a causa, acho que esse tipo de avaliação online dá para ser feito com muita, muita tranquilidade. As consultas de check-up para quem tem algum fator de risco para alguma doença do estômago dá para ser feito também. E é sempre objetivando. A paciente, por exemplo, que fez cirurgia bariátrica, avaliar como é que estão, está tendo algum sintoma diferente. Eu tô sentindo que quando eu como, fico entalado, parece que eu voltei a vomitar depois já de algum tempo de cirurgia. Então, assim, tem alguns sintomas que quando você faz essa anamnese mais direcionada, mais objetiva, é mais fácil de você chegar a alguma conclusão. Você indica, cara, o pai teve câncer de estômago. O cara chega lá para você com 30 anos e fala assim, pô, doutor Paulo, meu pai teve câncer de estômago. Eu não sinto nada. Eu tenho que fazer endoscopia? Eu indico tanto Nem para poder ferro. se avaliar, principalmente se o paciente tiver sintoma, mas para pesquisar a bactéria H. pylori. A gente já falou isso em outras lives várias vezes, que Sim. já foi mostrado que é uma bactéria que é um agente carcinogênico. Então, primeira busca, erradicar a bactéria. Então, a gente precisa avaliar o estômago, fazer a pesquisa da bactéria. E aí, nessa consulta de abordagem, também a gente fala sobre as coisas que dá para o paciente tentar evitar dentro da vida dela para diminuir a chance dela ter um Sim. câncer de estômago. A gente já conversou com o Biasi, um cirurgião oncológico, um amigo nosso, que, que fala que o paciente tem um componente genético, mas nem sempre ele vai ter o gatilho que vai desencadear a doença. E aí vai depender do ambiente, de alguns hábitos. Então, assim, tem as coisas que são controláveis e outras que não. A paciente que tem componente genético, a chance dele é maior. Mas não necessariamente ele vai ter o câncer. Às vezes ele precisa de ter algum agente para poder ser o gatilho O para gatilho. desencadear toda a cascata que gera o câncer, né? Até destaquei uma paciente sua, o nome dela aí tá é Lindeza Alves. Ela estava uma semana com refluxo, viu um post do Dr. Paulo, sai correndo para fazer a endoscopia. Exatamente. A intenção das nossas postagens, das nossas lives é informar.
né? Mostrar que as coisas podem acontecer, não é nem amedrontar, é informar. E sempre que tem dúvida, a gente conversa, tira dúvida quando for possível. E a gente está aí para isso. Cara, ela botou aqui o nome dela é Andresa. E Ah, diz uma coisa, e no intestino? O que que eu posso. No intestino a gente tem isso mais organizado, né? A gente tem um os rastreio rastreamentos são mais organizados. mais organizado. Tudo vai se basear muito nessa avaliação mais objetiva, né? Isso é uma coisa até frequente. Às vezes o paciente vai consultar com você, não sei se é frequente. Para mim, ele vai consultar por queixa de refluxo, por exemplo. E aí, na hora que eu estou conversando, vou examinar tal, eu falei, como é que está seu intestino? Nada, eu estou meu intestino, ó, muito preso. Só que o objetivo da consulta dele, ele foi falar do refluxo. Só que aí eu fiz uma anamnese mais objetiva em relação ao intestino. Ela falou, não, doutor, meu intestino é preso. Eu já tentei fazer tudo, tomo um remédio laxante todo dia e não resolve. E aí, vamos lá, outra coisa. Então, eu acho que no intestino tem algumas coisas que a gente também vai abordar, sempre fazendo essa busca mais ativa de sintomas, né? Pesquisar fatores de risco e dentro do que for fechado ali de hipótese diagnóstica, a gente definir alguma conduta. Algumas vezes você precisa fazer exame, e aí o paciente que às vezes está mais restrito ao domicílio não vai ter jeito, ele vai ter que fazer exame. E eu acho muito importante até essa questão do exame, quando eu vejo, atendo um paciente que esteja na faixa etária para o rastreamento do câncer de intestino, né, hoje está definido aí a partir dos 45, para quem tem riscos maiores, eu sempre falo para o paciente, falo, ó, estou te pedindo esse exame aqui, mas não é a sangria desatada, você precisa correr fazer esse exame essa semana. É um exame de rastreamento, o ideal é que você faça é, esse ano, o mais breve possível, mas não é, meu Deus do céu, tem que fazer esse exame amanhã. Não é assim. E aí, dentro dessa consulta que a gente faz online, a gente buscando algumas alterações que ele esteja apresentando, fatores de risco, dá para você falar assim, ô, seu José, novamente o José, seu José, esse exame o senhor precisa fazer, mas não precisa fazer agora correndo. Se o senhor quiser aguardar um pouco, ver como é que vai até evoluir essa questão da pandemia, o senhor pode marcar mais para o final do segundo semestre e tal. Ou então, ao contrário, se durante a consulta a gente avalia algumas alterações, alguns fatores de risco maiores, fala assim, José, ó, esse exame o senhor tem que fazer o mais breve possível. Não deixa para fazer muito tempo para frente, não. Então, assim, eu acho que essa proximidade que a gente tem do paciente estando online, ela ajuda muito nisso. Sim. Até o Wesley, que é paciente nosso, ele botou aqui, vou até destacar aqui. Ele falou: o teleatendimento vai encorajar também a pessoa a ir ao primeiro atendimento. Que é isso, Exatamente. né? Às vezes a primeira. Cara, a gente na nossa especialidade sofre um pouco a questão do teleatendimento, que é a questão de examinar e dos exames complementares principais, que são presenciais, tem jeito. Então, assim, muitas vezes esse tirar dúvida é importante, né? E a teleconsulta você faz de onde você tiver com o horário definido. Vou trocar o nome, José, tá? Não vou usar mais José, não. Tá, José tá A judiado, tadinho. Regina, a Regina mandou um oi aí, a nossa amiga e ortopedista especialista em mão. Então, dá um tchau para ela. Bem-vinda aí. A gente tem que arrumar um tema, falar com ortopedia. E Anti-inflamatório e o estômago. Aí, ó. pô, aí, Tema ó. bom, hein? Falta só ela aceitar o convite, tá convidado. A Klaus Prícido botou aqui, sou bariátrica, deixa eu botar ela aqui no principal aqui. Sou bariátrica e foi constatado refluxo há uns 2 anos. Desde então tomo medicação e não consigo ficar sem remédio. Será que essa medicação será mantida para sempre? Então, Cláudia, a gente tem, rapidamente, tem 2 tipos de cirurgia bariátrica, que é o bypass, que você reduz o estômago e emenda no intestino, e o sleeve, que você só reduz o estômago. Hoje a gente sabe que o sleeve é uma cirurgia que pode causar refluxo, porque o estômago ele fica mais estreito e isso aumenta a pressão. A gente tem alguns tratamentos para isso. Um tratamento é por endoscopia, que chama Stretta, né? Esse tratamento que a gente faz na clínica. E é exatamente para esse paciente que não consegue ficar sem remédio. Entre você
ter refluxo ou controlar o seu refluxo com remédio, sempre a opção vai ser com remédio, mesmo que tenha que tomar o remédio pro resto da vida. Por quê? O refluxo crônico, sem tratamento, principalmente quando causa erosão, quando causa ferida no final do esôfago, é um fator que pode predispor a câncer de esôfago. Isso causa uma alteração que chama esôfago de Barrett, e esse esôfago de Barrett sem tratamento pode evoluir para câncer. Ah, então quer dizer, se eu fiz bariátrica, tenho refluxo, eu vou ter câncer? Meu Deus, não. A probabilidade é baixa, em torno de 5%, mas se você levar em conta, começar a pensar, você conhece pelo menos 100 pessoas que fizeram cirurgia e estão tendo refluxo. 5 delas podem desenvolver câncer no esôfago. Então, a gente já tem até uma live anterior que a gente falou sobre esse medo do omeprazol e Ciprazol da vida. Se o médico indicar, usa. Se precisar tomar o resto da vida, toma, para evitar essa evolução do refluxo. Lembrando que tem muita gente que precisa usar os IBPs, né? Pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, por questão de às vezes não ajustar o outro lado. Toma o remédio, mas a parte alimentar, os hábitos estão todos ruins, aí vai precisar tomar o remédio pro resto da vida. Então, ajusta os hábitos, ajusta a alimentação, que talvez o omeprazol, o pantoprazol, ele saia da receita, né? Tem uma gata aí atrás aí, ó, de você, ó. Ele tá aqui. Participar da live. Aí, ó. A Kira. Que eu tava sozinho em casa, as crianças chegaram agora. E ela começou a se agitar aqui. Deixa eu ajeitar. Então, intestino, 45 ou 50 anos, tendo doença ou não, tem história na família ou não, 45, 50 anos, tem indicação de fazer a primeira colonoscopia da vida. Quando vão ser as outras, vai depender do resultado da anterior. Mas, basicamente, a cada 5 ou 10 anos. Tá? Do intestino a gente falou. Aqui a minha paciente aqui botou a banda Clave de Sol. Eles têm uma banda, cara, eles são muito divertidos. Ele tem uma participação deles num programa da Globo, que aquela Fernanda, não sei o que, apresentava à noite. Cara, tem o programa deles. Isso, cara, tem um episódio que eles participaram que é hilário demais. Os dois são muito figuras. Fernanda Lima, você não lembra o nome dela não, mas o Rodrigo Hilbert você lembra, né? Cara, ele é o sonho de cada um de nós. O Rodrigo Hilbert é pesado. Eu já morei em Teresópolis, então eu tô mais perto dele do que você, pô. Mas você é mais bonito que eu, então você tá mais perto dele. Aí ela botou aqui, eu fiz as 2 cirurgias, sleeve, bypass e ainda sofro com refluxo. O refluxo não tem cura? Então, tem tratamento. A gente tem que reavaliar, mas a nossa nutricionista aqui, a Paola, botou ali, ó, mastigar bem os alimentos. A gente precisa ter esse controle. O paciente, uma das coisas que piora muito o refluxo, tanto no bypass quanto no sleeve, é reganho de peso. Então, tem que estar atento. A gente tem ferramentas na endoscopia para ajudar nesse reganho, mas essas ferramentas, que eu costumo falar, é um dos pneus do carro, é uma das rodas do carro. Então, se não melhorar a alimentação, não melhorar a atividade física, não controlar a ingesta de líquido calórico, não só bebida alcoólica, mas líquido calórico, suco, frutose pra caramba e tal, só a intervenção pela endoscopia, seja endossutura ou argônio, não vai ser suficiente para resolver todos os seus problemas. Mas tem que ter muita atenção na questão do reganho. Ela botou aqui Amor e Sexo, que é o programa. Então, falamos aí do intestino e o fígado. Né? Primeiro que tudo que a gente vomita já é o fígado. Eu passei mal, é o fígado, tudo é o fígado. Mas qual o cuidado que a gente tem que ter aí? Porque o câncer de fígado, o câncer primário do fígado, ele tem uma história já mais definida, né? Conta pra gente aí, Paulo. O que eu tenho que pensar? Que momento que eu tenho que investigar a hepatite? Conta aí pra nós. Então, o fígado, igual você falou, é um órgão, coitado, ele sofre culpa de tudo. Comigo uma coisa, foi o fígado que fez mal, bebi demais, o fígado que fez mal, nem sempre ele é o culpado. E aí, em relação ao fígado, eu acho que a telemedicina pode ajudar a gente buscando condições que o paciente possa ter, clínica, que gerem um aumento maior de risco para doenças no fígado. A gente já abordou em lives anteriores sobre esteatose hepática, né, gordura no fígado.
Então, aquele paciente que durante consulta online você identifica que ele tem diabetes ou que está acima do peso, tem algum problema de colesterol, hipertensão, são pacientes que têm a probabilidade de ter uma esteatose hepática, né, gordura no fígado maior, pacientes que porventura nunca tenham feito um exame para avaliação de sorologia de hepatites virais, né? Então a gente pode identificar às vezes um paciente que tem uma hepatite B, uma hepatite C, que não se apresentou com muitos sintomas, e aí aquela hepatite vai se cronificando, e aquilo gera um processo no fígado igual da esteatose, que a gente chama de cirrose, né? Um processo cicatricial do fígado. E aí, pacientes que têm cirrose têm um risco maior de desenvolver um hepatocarcinoma, né, um câncer de fígado. Deixa eu ver outras alterações. Me ajuda aí. Se recebeu transfusão de sangue, Histórico no né? passado, né? Histórico no passado, antes de 92, né? A gente Cara, consegue ter uma e ideia. Pode falar. não, e deixar bem marcado, cara, que hepatite B e hepatite C são doenças que cronificam sem qualquer sintoma, né? E é aquilo que você falou, são as três coisas que eu sempre tento abordar, né? Na verdade, quatro por conta do álcool. Mas risco de hepatite B e C, existe exame para isso, é sorologia que você faz para isso, tá? A esteatose, né, que a gente, durante algum tempo, desvalorizou, mas hoje, nos Estados Unidos, é a principal causa de câncer primário do fígado. É relacionado à esteatose, a gordura do fígado que vira cirrose e evolui para câncer, e o uso do álcool, né? O Brasil, a gente tem isso culturalmente, né? Se você não pergunta e não, às vezes não direciona bem a pergunta em relação ao uso do álcool, o paciente acha que beber todos os dias é uma coisa normal. Ele não vê isso como doença ou como, né? Ou então E ele até só assim, bebe o fim de semana, mas bebe um engradado. é até uma condição que a gente, médico, na hora de abordar esse paciente que bebe todo dia, às vezes não quantidades grandes, mas bebe cronicamente, a gente conseguir fazer ele entender que ele é considerado um etilista crônico. É porque o etilista crônico, às vezes, quando a gente fala isso para o paciente, ele imagina entre aspas, o cachaceiro, o dependente químico. Não, que Que isso, está doutor? andando na rua, O bêbado, né? tropeçando. Não, o paciente bebe ali 2 doses de uísque todo dia, bebe 4 latinhas. Isso não vai gerar, efetivamente, para esse paciente que já está acostumado a beber as quantidades, não vai gerar nenhum efeito tão grande da parte sensorial, mas ele acha que aquilo ali é uma coisa normal. Só que a gente sabe que o risco desse paciente fazer um quadro crônico que gere cirrose é alto, né? Então, isso é uma coisa também que dá para a gente abordar e conversar com o paciente nessas consultas online, né? Então, essa é uma abordagem muito. A gente tem que ter um certo tato para falar, porque senão o paciente não volta, né? Fala, não, doutor, fui no médico, o médico falou que eu sou bêbado, que eu sou cachaceiro, né? Então, realmente a forma de abordar isso é diferenciada. E a gente tem questionário específico para isso, né? Para o próprio paciente responder e ele entender a condição dele. Tem duas perguntas aqui. Ó, pô, a Kira roubou a cena aqui da live. Né? Ficou lá no cantinho. Agora ela desceu. A Delza perguntou, tem duas perguntas aqui. Vou botar a primeira. Ela botou aqui. Qual o período para fazer check-up da parte de gasto, mesmo não sentindo nada? Cara, eu oriento, se tem história familiar de câncer, e lembrar que não é só câncer de estômago e intestino, mas câncer de mama. História na família é fator de risco para câncer de estômago e para câncer de intestino. Câncer da parte ginecológica, principalmente de ovário, também, dependendo do tipo do câncer, tem relação, né? Se nunca fez exame nenhum, a partir de 50 anos é importante avaliar. Se tem história pregressa de uma hepatite que teve na infância, que não definiu o diagnóstico, você não sabe o que é, vale a pena. Se teve ganho de peso, vale a pena. Se tem obesidade, história de tabagismo, a gente orienta avaliar. Cara, normalmente orienta a partir de 30 anos, conforme questão principalmente de obesidade, que é um fator de risco importante, é uma pandemia que a gente já está vivendo há alguns anos,
mas a gente está com mais medo do Covid do que da obesidade, né? E, infelizmente, a gente sabe que a obesidade é um fator de mau prognóstico para o paciente com Covid, tanto que entrou na lista aí de prioridade para vacinação. E você, Paulo, você usa algum... Cara, normalmente se tem história, 30 anos, se não tem 45, 50 anos. Acho que vale a pena É isso daí. fazer Eu exame. acho que é difícil alguém chegar aos 50 anos sem ter apresentado algum sintoma da parte gastrointestinal, né? Porque baseado muito nos hábitos alimentares da população brasileira dos últimos anos, é difícil, né? Até quando eu trabalhei na Policlínica, aqui em Volta Redonda, que é atendimento do SUS, eu sempre fazia pergunta, já fez endoscopia? A pessoa falar que nunca tinha feito era a minoria. A maioria tinha feito em algum momento, né? Então, assim, eu acho que se realmente chegar aos 50 anos sem nenhuma queixa digestiva, é raro. Então, assim, apresentou queixa, a queixa foi recorrente, foi mantida, procure um gastro, independente da idade que você tiver. Agora, coisas mais objetivas, rastreamentos e acompanhamentos mais focados, aí vai ter essa relação que você falou, se tem algum histórico familiar, se tem algum fator de risco, aí vai ser mais dependendo de cada um. Mas a primeira consulta, pelo menos, tem que ter para você poder levantar essas hipóteses, né? E orientar o paciente para as necessidades de segmento que ele vai precisar fazer para frente. E essa outra pergunta aí que ela fez também, eu achei interessante. Como o médico convence o paciente a não ter medo de ir ao consultório durante a pandemia? Criando mais Então, medo? Você cria mais medo, o paciente ele vai, ele uma vai forma de a fazer o gente falar exame. sobre isso, apesar de a gente ter. É porque assim, a gente nunca teve tão à disposição, tanto à disposição, números estatísticos sobre doentes e mortos, né, como a gente tem na pandemia. Porque é o jornal o tempo inteiro, falar número de doentes, número de mortes e agora o número de vacinados. Mas se você for pegar a quantidade, a porcentagem, por exemplo, de pacientes que têm um câncer de intestino, quantos morreram? Vai ser uma proporção muito maior do que os que tiveram Covid e quantos morreram de Covid. Né? Só que isso assim não é divulgado. Né? Então, eu acho que uma forma de você convencer, lógico, vai ser um convencimento meio terrorista, mas a forma de você mostrar é que o Covid mata. Tem risco de matar, com certeza. Mas outras doenças também matam. E essas outras doenças, elas podem também ser prevenidas. O Sim. Covid tem a forma de prevenir? Tem, evitando aglomeração, usando máscara, álcool em gel. Ajuda muito a diminuir a chance de você pegar. Mas outras doenças têm um grau de prevenção até melhor do que o Covid. No caso, por exemplo, câncer de intestino, a gente fazendo uma colonoscopia, retirando os pólipos, que são lesões pequenininhas, a pessoa previne o risco dela ter um câncer, daquele pólipo progredir, virar um câncer. Então, eu acho que é a questão de você gastar um tempo realmente na consulta, orientar o paciente sobre as doenças, e não só sobre a parte gastrointestinal, não. A parte quem é hipertenso, quem é diabético, quem é Sim. obeso. Então, acho que é mais ou menos nisso daí. Porque a gente tem visto, né, a pandemia deixou isso mais definido, né, porque isso você falou. Eu acho que é o primeiro grande momento da história que a gente está conseguindo ter números próximos de uma doença específica, né? Cara, eu já falei isso aqui em outra live, é desesperador você estar num plantão de 12 horas e atender 40 pessoas com a mesma doença. Isso eu nunca vivi isso, espero nunca viver isso de novo. Já atendi muita gente em pandemia de dengue, em, cara, conjuntivite, essas maluquices que dão, infecção intestinal, vem a- eu ia falar da companhia, não, da CSN, cara, teve lá uma contaminação alimentar, cara, vieram 40 funcionários com intoxicação alimentar e tal, com vazamento de gás. Mas, cara, você pegar uma doença que você passa quase 6 meses atendendo 30, 40 pessoas no mesmo plantão com a mesma doença, é desesperador. É, E o que a gente viu, que é o medo maior, as outras doenças continuam existindo, né? Então, esse postergar, né, quando a gente começou, não, você não fez o exame agora, faz ano que vem. Mas se você leva em conta, vamos pegar a colonoscopia como rastreio,
o paciente que deixou de fazer ano passado, 1 ano de distância pode ser o tempo suficiente para um pólipo que já estava desenvolvido evoluir para câncer. Não um pólipo pequenininho, mas um pólipo grande que já está evoluindo há 8, 9 anos, se transformar num câncer de difícil tratamento. Então, postergar alguns meses, beleza, mas a gente está postergando às vezes mais de 1 ano. Isso que a Delzi falou não é questão do convencimento. Até brinquei isso porque eu falei isso com ela, né, na consulta. Ela falou, Dudu, mas eu vou fazer endoscopia agora? Eu falei, não, você pode esperar agora ou esperar uma coisa pior daqui a algum tempo. Vamos fazer de uma vez? Né? Porque ela, como mãe, ela cuida muito dos filhos, do marido, todo mundo, mas esquece pouco cuidar dela. Então, ter esse discernimento, atrasar um pouco, beleza. Mas a gente já está na pandemia há mais de 1 ano. Né? Então, a vida voltou, a gente precisa fazer rastreio. As clínicas estão organizadas para que não haja contaminação. A gente viveu isso lá na clínica. Nossa clínica é pequenininha, né? Mas a gente não teve contaminação de nenhum dos funcionários, né? Nenhum de nós, né, contaminado durante o exame ou em decorrência do exame ou das consultas. Então, esse cuidado é importante, né? Mais do que... Exatamente. E entender os riscos individuais. Isso que o Wesley falou, eu tô rindo aqui porque cataram a gata. A estrela da live foi retirada do Sequestrado, estúdio, foi sequestrada. Né? Isso que o abduzido. Wesley falou, cara. Às vezes, se você não sabe o seu risco, não sabe o que você precisa fazer, faz essa primeira consulta, faz essa consulta online, da onde você estiver, você consegue acessar, ou a gente, ou outros médicos, mas faz, entende o seu risco, porque as pessoas, muitas doenças que a gente tem hoje, elas são preveníveis e tratando a tempo, você resolve a doença, você resolve a evolução, você melhora, você vive melhor, né? E como é que eu faço, Paulo? Certo. Você que é o cara que está mais organizado aí, você tá no. Você consegue, hoje o paciente não consegue agendar online comigo, mas consegue com você. Como é que ele faz? Onde que ele vai? Clica onde? Conta aí. Então, você pode ter essa abordagem online, por exemplo, com você, uma chamada de vídeo. Você está no seu consultório, você pode fazer uma chamada de vídeo pelo próprio WhatsApp, e aí você tem acesso ao seu prontuário, que você já tem do paciente, e você faz essa, essa consulta. Os dados do paciente vão ficar arquivados no prontuário e tal. Eu, no caso, eu utilizo dessa forma e também, quem entrar no meu Instagram, tem lá na bio, tem um link, que é o site da Doctoralia, que é uma plataforma tanto de agendamento de consultas presenciais, quanto agendamento de consultas online. E quando você agenda essa consulta online pela essa plataforma, vai ser marcado o horário, eu vou estar no lugar onde eu estiver, posso estar no meu próprio consultório, ou em casa, ou em algum outro lugar, e aí eu vou fazer pela própria plataforma faz uma chamada de vídeo, eu tenho acesso a um prontuário próprio deles, e vou fazendo a consulta por ali, o paciente consegue enviar exame, consegue mandar foto, o que tiver eu quero mandar foto de um exame que eu tenho aqui, consegue mandar, ou se tiver já o exame em PDF digitalizado no celular, hoje muitas pessoas pegam o laudo do exame dessa forma, consegue mandar também, e aí você utiliza essa plataforma. Absol, como é que eu faço para pagar se eu não vou ao médico? Por essa plataforma também tem um link que você vai para um parceiro deles, que você faz o pagamento online, tem a opção de dividir e tal. Então, assim, ficou uma coisa bem organizada. E os pacientes que eu venho atendido, eles não estão achando ruim nem difícil. Eu acho que é esse negócio, é a facilidade. Né? A gente proporcionar uma facilidade para poder ajudar o paciente também. Então, entro lá no seu Instagram, tem lá o link para o Doctoralia. Tem lá. Eu já consigo marcar o horário com você. Marca o horário, se porventura tiver nos horários disponíveis lá, não consigo. Pode mandar uma mensagem pelo próprio Instagram que, eu tô tendo um outro horário. Aí a gente facilita, abre exceção, marca no horário que for melhor o paciente, às vezes fora do horário de trabalho. É uma coisa que, inclusive, a telemedicina permite. Por exemplo, se agora deve estar próximo de 9 horas,
Tem um paciente que não consegue de jeito nenhum ir em tal horário consultar por motivo de trabalho e tal. Você pode estar na sua casa e atender o paciente, né? É uma coisa que facilita também. Cara, acho muito bom. Eu estou aprendendo. Eu fiz isso de forma meio precária, né? Como auxílio. Eu cara, sei lá, 3 semanas para cá, é recente. Eu estou separando horário para esses atendimentos, para a gente fazer esse contato, a gente tem que anotar, tem que ter prontuário disso, né? A plataforma ajuda muito a deixar isso mais organizado, né? Então, Exatamente. cara, falamos pra caramba. Falo sempre, né? Fica a boca até seca, fico tomando toda hora água. Eu não peguei a água aqui, entendeu? Mas tamo Tomando. aí. Mas é isso, nossa intenção sempre quando a gente faz live primeiro, é divulgar informação e segundo, dar facilidade, né? Tentar facilitar as coisas que já não estão tão fáceis. Então a gente tenta facilitar e deixar à disposição do paciente os nossos contatos, nossos acessos por onde estiver. Os exames ainda não são feitos online, não tem jeito. Eu acredito que a tecnologia vai evoluir de alguma forma. Poderia ser online, o paciente tomar a cápsula endoscópica em casa, tira a foto e a gente recebe a foto em casa. Acredito que isso ainda vai acontecer um dia. Mas na nossa Nossa, área ainda, os exames ainda são necessários ser presenciais, mas de forma geral, é. exames de sangue, exames de imagem, ele vai precisar ir, mas ele não precisa vir a gente para trazer, ele pode mandar a foto, o laudo, pelo É, próprio dispositivo. e a pandemia, né, facilitou algumas coisas que são racionais e a gente não fazia, né? Drive-thru para coleta de sangue, por exemplo. Sim. Drive-thru para vacina, né? Você não precisar sair do carro para vacinar, uma coisa tão óbvia, tão simples, né? Mas aquilo que eu falei no início, a gente às vezes cria um ritual tão grande para uma coisa que tem que ser prática para ter resultado, né? Então, o paciente hoje, o laboratório vai na casa dele, colhe o exame, ou ele não precisa sair do carro para colher exame. A gente ainda não consegue fazer isso, mas acho que uma hora a gente vai conseguir. Você manda a cápsula pelo correio, o paciente engole, aquilo fotografa tudo e você recebe o Fazer exame. endoscopia pelo drive-thru, Pô, daqui a pouco entra. vai ser. No Japão, que você tem um risco muito alto Tem de o câncer de estômago, tem os motorhome. carrinhos. Tem os carrinhos É, que vão no bairro, vão na empresa e fazem o exame de todo mundo ali, sem sedação, o é. exame, o aparelho mais fininho. Meu pai botou ali que chegou atrasado. Meu pai agora tem um curso online. Meu pai está mais online do que eu há muito tempo. Meu pai grava vídeo no YouTube há uns 10 anos já. Eu tô Seu meio pai é devagar, pô. fera. Mas é Cara, isso. muito bom agradecer a presença de todo mundo aí. A Paola, né, que é a nossa nutricionista. Os nutricionistas ensinam muito a gente sobre atendimento online. Eles já faziam isso antes de nós. E a gente está aprendendo. E essa troca de informação é isso. A live é trocar informação, trazer informação de qualidade para vocês. Não é consulta, mas é trocar ideia, falar sobre a saúde. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente aprende e mais tempo a gente vai ficando por aqui. Eu costumo falar que eu quero viver só 380 anos. Então, quem eu puder ajudar nesse período a viver mais tempo, Viver com tô aí, saúde. com saúde. Eu quero ficar bem velho, bem velhinho. Com saúde, com a cabeça boa. Se eu ficar zoró também, problema de quem tiver na minha volta, que eu vou estar aí. É isso aí. Um grande abraço a todo mundo. Boa noite. Obrigado aí, boa noite. E terça que vem tem mais. Não sei o tema ainda não. A gente vai Vamos escolher. lá. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Boa Obrigado noite. pela presença.